O café vai chegar antes ou depois? Você que sabe. Não, lascou. Se chegar o café aqui, a gente Deixa toma. natural, é. Aí, galera, estamos começando com mais um Burncast, um episódiozão aqui topado dessa vez, ó, uma dupla, né? Vamos falar aqui com a Aline, vai contar um pouco da história dela aqui, a história de vida transformadora. E ela trouxe mais de parede aqui o professor Jefferson, né? Para contar o testemunho dele, né? E acompanhando a Aline na academia, nos treinos. Aline, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui, eu e Juliana, para tentar tirar um pouco aí, conhecer um pouco da tua história, da tua trajetória. Fica à vontade, como disse, vai ser uma conversa, um papo tranquilo. Jefferson aqui já é experiente, macaco velho aqui nos podcasts da vida, né? Vai estar ajudando a gente. Ju, dê as boas-vindas para a nossa convidada. Pessoal, mais um episódio do Burncast com essa dupla aqui poderosa. Temos uma mulher falando sobre atividade física, isso me alegra muito, isso é massa. Aline, seja muito bem-vinda, fique à vontade. A gente vai contar a tua história aqui, as pessoas precisam saber da tua história e se empoderar em relação a isso. Aqui com o nosso professor também. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast, vamos nessa. Aline, primeira coisa que eu tenho que perguntar, a Juliana vai brigar, mas eu vou ter que perguntar, quantos anos? Eu gosto, ele gosta. Tem que perguntar, Tranquila. Quem faz atividade física tá tranquilo. Verdade. Quantos anos? Eu tenho 43 anos. 43 anos, Aline casada, Sou divorciada. divorciada, tem um filho, Tenho um filho de 12 anos. 12 anos. Vamos contar um pouco de Aline, logo no início, a historinha de Aline, desde o início ali, os 15 anos de idade, que fez você vir para a atividade física. Desde jovem eu já tive excesso de peso, tenho um metabolismo lento. E com isso, quando eu descobri, eu já me encantei pela atividade física. Então comecei a praticar atividade física, jovem já da escola. Eu fazia todas as atividades da escola, mais academia ou um horário fora da escola. E desde então eu fiquei apaixonada pela atividade física e de lá, de 15 anos até hoje, eu pratico atividade física. Ô, Aline, aí beleza, essa atividade física que você falou, não, fazer atividade física para tentar baixar o meu peso, não é isso? Vinha a ideia pelos teus pais, ou era por você mesmo? Você sofria bullying? Naquela época nem existia essa palavra bullying, né? Era. Chamava você de gordinha, de coquinha, E né? aí, como era isso aí? Era uma coisa que me incomodava na época, né? Eu sentia muito cansaço, jovem, mas sentia bastante cansaço. E eu iniciei a atividade física querendo uma estética melhor, né? E com o tempo você vai sentindo vamos dizer assim, uma harmonia, uma energia, quando você começa a ter uma constância na atividade física. E foi o que aconteceu comigo até hoje. Então hoje eu não tenho tanta preocupação com a estética, mas eu também sei dos benefícios que ela me causa hoje, diariamente, né? Então, aos 15 anos tinha uma questão mais estética e hoje você já enxerga a atividade física de uma outra forma. Tá. E durante esse período aí, desses 15 anos até hoje, como foi essa trajetória de Aline em relação a isso? O que fez você virar essa chave? Aconteceu alguma coisa que fez com que você virasse essa chave? O que a atividade física mudou para você nessa visão? Pronto. Com o tempo vai passando, vai chegando a sua idade, vai acontecendo, o seu físico ele vai sentir alguns sintomas que você vê que a atividade ela traz benefícios, né, para esses sintomas e questão de saúde mesmo, taxas aumentavam, dores apareciam um pouco no joelho, costa, e você entende que a atividade física não é só estética, né? Entendi. Ela E aí você realmente viu pra que ela saúde. começou a partir para uma parte mais funcional da coisa. Isso. Né? E Jefferson, nessa história toda, mulher, Então, há 8 meses atrás, eu precisei parar a atividade física por 30 dias. Precisei fazer uma cirurgia, né? Então fiquei 30 dias deitada. Cirurgia onde? Cesárea. Foi uma cesárea, mas não foi para ter um filho, foi para tratar um problema de estômago, né? Tirou o estômago, ele teve um pedaço do estômago, ele teve que tirar pela cesárea. Então assim, meu corpo estava acostumado a ter uma rotina de atividades há anos. E de repente eu me deparei 30 dias parada
deitada, sem poder me movimentar muito. Mas até então, esses 30 dias foi tranquilo. Quando o médico me liberou, Aline, pode voltar à sua atividade, voltar à sua rotina. E aí foi quando eu senti as dores lombar. E provavelmente você já tinha. Eu já tinha. Deveria ter tido alguma lesão aí que passou despercebido. Isso. Aí você parou um mês, seu corpo não produziu nada quando você voltou. Quando eu voltei, ele foi e mostrou a hérnia de disco, que eu fiz todo o acompanhamento com o exame. E a primeira coisa que eu fiz foi começar uma caminhada leve e voltei logo para a academia. Foi a primeira coisa, já estava só pensando assim que o médico dissesse, pode fazer suas atividades, voltar para sua academia, sua rotina normal. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Então, daí o primeiro dia que eu voltei para a minha atividade física, começou a dor. E ela foi aumentando. Aumentando. Eu senti ela começou na parte lombar e foi irradiando para a perna direita. Minha perna doía muito, mas muito mesmo, até a ponta do pé. Eu passei 6 meses sentindo dores 24 horas. E durante esse período, você mesmo com dor estava treinando? Eu nunca desisti de treinar, eu já não conseguia treinar, mas até que eu converso com o Jefferson, eu entrava na academia totalmente antálgica. Eu andava torta. Eu fazia bicicleta que ele ficava indo lá e fazia assim, fica assim, reta, porque eu não conseguia ficar assim, para tentar amenizar a dor, porque a minha dor, ela não passava. E Jefferson, esse caso aí de Aline, particularmente aconteceu comigo. É um achatamento na vértebra, se eu não me engano, e dá uma dormência na perna, enfim. Isso é comum? Que danado acontece que todo mundo tem isso? É mais comum do que a gente imagina, é verdade. E é algo que é bem complexo, porque dor, ninguém gosta de sentir dor. E no caso de Aline, que ela sentia dor 24 horas por dia, você imagina. E quando ela entrava, eu lembro como se fosse hoje, Aline, nos primeiros dias. Quando ela entrava pela porta da academia, ela chamava a atenção de todo mundo que estava dentro olhando. Porque pelo fato, literalmente, entendeu? E aí, o que mais me chama a atenção, e vou te responder a tua pergunta logo em seguida, Sérgio, o quanto ela foi valente, cara. O quanto ela foi batalhadora, Juliana. Porque tem gente que com um pouquinho de dor, cara... Exato, desiste. Desiste. E essa mulher, a dor se fez presente na vida dela por esses, acho que uns 6 meses, né? Depois que descobriu. Entendeu? Então, a maioria das pessoas hoje sofre de alguma dor de coluna. No caso dela, uma dor muito mais aguda, muito mais complexa, porque se tratava de compressão de nervo ciático. Imagina as vértebras, todas alinhadas, e ela teve um abaulamento no disco, e isso fez com que fizesse esse movimento e tocasse o nervo. É um nervo hipersensível, e essa hipersensibilidade, quando ela é tocada, quando esse nervo é tocado, ocasiona essa dor. No caso dela, estava extremamente comprimido. E aí, ela teve esse diagnóstico através de exames de imagem. E aí a Aline chegava lá, Jefferson, depois você vai contar como foi, porque a Aline não era aluna do nosso horário, tá, Sérgio? E aí, quando ela falou para mim, eu digo, isso aqui não é comum, isso aqui tem algo espiritual nisso aqui. Da forma que ela chegou até a mim, tem algo espiritual no estudo. E aí eu respondi a sua pergunta, e eu quero que você continue, ou você, Juliano, bate bola com ela, para ela explicar como foi que ela chegou até a mim, como ela chegou até a mim. Meu amigo, agora... Não, e outra coisa, a curiosidade aqui. Agora, Aline, tá com você. Eu respondi sua pergunta, né? Respondeu. Na verdade, salvo engano, reza uma lenda aí que a OMS falou que 85% da população humana tem hérnia de disco. Em algum grau. Em algum grau então, somos a estatística. Somos a estatística. Ela poderia fazer atividade física? Pode fazer. O profissional tem que ter a sensibilidade do quão é essa dor, né? Porque essa dor que ela chegou, ela não pode se agravar, se tornar cada vez mais aguda. Isso não. Aí o profissional precisa ter sensibilidade, né? E aí, cara, cá entre nós, isso deveria ser um acompanhamento tipo mais personalizado, mais individualizado, pelo fato de eu necessito de mais tempo. Não é só chegar e fazer uma manobra e liberar. Entendeu? E aí é onde entra a dificuldade pelo fato dela vir no nosso horário, e o nosso horário você sabe, é aquele frenesi todo, mas aí entra a questão humanística, né?
como professor, antes de eu ser um professor, de eu estar como professor, eu sou um ser humano. E aí eu observava minha mãe chegando, Juliana. Eu não observava aluno, eu observava minha irmã chegando, Juliana. Eu não observava a Aline, entendeu certo? Sua irmã. Minha irmã. Eu citei grau parentesco para entender que havia uma pessoa da família chegando, entendeu? E a intensidade do amor, né? Eu entendi. Intensidade do amor, claro. A intensidade do amor, velho. Beleza, e aí a sua persistência de estar lá treinando e aquilo em nenhum momento você dizendo, vou desistir desse negócio aqui. Ah, pensei várias vezes em desistir, várias. Eu conversava com ele. Verdade. Porque assim, você ficar sem a sua qualidade de vida, sem conseguir dormir, principalmente. Nosso sono, ele é fundamental para a recuperação até, né? Mas assim, algo dentro de mim, eu conversava muito com Deus, eu pedia muito para Ele me mostrar, eu não reclamava em nenhum momento, isso é muito importante. Você não está ali reclamando, é como se aquilo ali você afundasse cada vez mais naquele processo. E aí eu conversava muito com Deus e eu disse, eu vou. Da minha casa para a academia é pouco espaço, pouco tempo para me chegar, rapidinho eu chego. Eu disse, não vou desistir, eu ia com muitos... Tinha dias que eu tinha que sentar. Para a academia é 2 minutos para me chegar, mas tem dia que eu tinha que sentar na parada, chorava. Não, isso não é normal, não. Isso não é normal. E eu vi a porta da academia, assim, mas eu vou. Eu não conseguia treinar, mas eu consegui... Quando eu descobri o professor Jefferson, que me ajudou muito, o alongamento, ele me aliviava demais lá, entendeu? Me aliviava. Eu tenho uma pergunta. Aline, me fala desse encontro, porque não estava dando certo o horário. Pronto, como foi o encontro? Aí teve um dia que talvez não tenha dado tempo aí. Aí como começou essa Eu conseguia, história? quando eu tomava as medicações, tomei medicações fortes, como a morfina, e a morfina não passava. Não passava a minha dor. Era uma dor muito intensa. E hoje eu conversando com as pessoas, cada pessoa ela tem uma intensidade também nesse processo. O corpo da pessoa, né, cada uma tem uma sensibilidade. E a minha era muito grande. Então eu tomei a morfina e ela não fazia efeito. E aí eu ia para a academia em vários horários, porque eu tinha que estar um pouco melhor para poder andar e chegar lá e me alongar. E aí teve alguns dias que eu observei Jefferson. Nós não nos conhecíamos. Não conhecia. Eu não sabia. Nós conhecíamos. Eu sabia que lá tinha estagiários, mas não conseguia identificar se ele era professor, se ele era estagiário. E fiquei observando. Ele chegava perto de algumas pessoas, orientava. Aí me chamou a atenção a forma que ele tratava os alunos. E aí, um dia eu estava em casa nas minhas orações, uma voz mesmo dentro do meu ouvido, aquela vozinha que fica assim, no meu caso só era a voz boa, que às vezes acabou, eu arrumo. Amém. Aí ele falou, vai à noite, fale com aquele professor. Falou até o horário que eu fosse, que eu também não tinha entendido que ele tinha um horário. Horário. Vai lá aquele professor, eu estava há 5 meses, eu sou corretora de imóveis e autônoma. Eu já tinha pegado toda a reserva financeira, já estava muito ruim, porque eu não estava conseguindo vender, trabalhar, tinha as contas para pagar, né? E aí eu cheguei para ele, eu falei, me apresentei, expliquei minha situação, aí falei para ele, professor, eu estou falando do meu coração, vou ser muito sincera com você. Eu sei que hoje, para mim sair disso, aí dá vontade de chorar nessa hora. Para mim sair disso, eu precisava de um personal trainer. Mas eu não tenho condições de pagar na situação que eu estou hoje. Eu quero pedir a sua ajuda, porque eu não posso fazer exercício sozinha, porque a qualquer momento eu podia agravar aquela situação. Aí eu falei para ele, eu sei que eu preciso, só que hoje eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho como, mas eu gostaria muito que você me ajudasse para me sair desse quadro, porque eu não estou aguentando mais. Com isso, tinha sido marcada minha cirurgia pelo neurocirurgião. E todo mundo que faz cirurgia, as pessoas que eu conheci, ninguém melhora. As pessoas ou pioram ou estacionam, mas nunca se livram daquilo. É uma coisa assim que parece que ficou dentro de você aquela conversa. Eu estava marcada a cirurgia, mas ele já começou a me atender um pouco antes da cirurgia. Isso, não, Aline, eu entendo perfeitamente. Então ele abraçou a minha situação. Aí vamos agora para o lado, e queria ouvir agora de Jefferson. Jefferson, naquele momento você recebeu
Cara, assim, eu vi um pedido desesperado de ajuda, sério. Nunca esqueço daquela cena. E eu confesso que eu parei, meu Deus, como que eu vou poder ajudar ela se eu tenho um horário extremamente lotado, com um monte de gente altamente dependente de nós, e eu vou ter que parar para atender essa mulher. As pessoas vão questionar se é atendimento personalizado. Eu não ligo para isso, mas vai ter. Eu tenho alguns estagiários aqui que talvez não suportem dar a devida atenção, porque nós somos conhecidos por isso, pela humanização, pela proximidade. Como que eu vou fazer isso? Aí eu fiz a pergunta em fração de segundos, eu mesmo respondi. Eu disse, cara, eu vou fazer e acabou. Aí cheguei nos meninos, meus 2 estagiários do horário, e falei, ó, vocês vão segurar, vocês vão fazer isso tudo para mim. Vocês vão rodar o salão, vocês vão atender da forma que vocês sempre atendem. E eu preciso de 10 a 15 minutos. Só disso. Enquanto isso, vocês podem me procurar. Se vocês não conseguirem resolver, eu estou aqui, é só vocês chamar. Aí a Aline, como eu falei, eu conheci ela assim pela primeira vez no dia desse pedido. E aí nós começamos. A partir desse dia nós começamos. E não foi fácil. Eu acredito que foi o meu maior, em termos de recuperação, em termos de treinar, em termos de atender, foi o meu maior case até hoje, sem dúvidas. Ver uma pessoa que estava ali sofrendo fisicamente e eu via também no fundo dos olhos dela que o mental estava abalado, porque como a Aline falou no início do quadro aqui, do podcast, ela é solteira, mãe solteira, e ela é a provedora da casa. E imagina você ver... Desespero, né? Você não vê saída, imagina você procurar ali, o financeiro tá escasso e você não poder ir prover. E aí, aquilo tudo numa fração de segundos, numa velocidade da luz veio aqui na minha mente, eu disse, cara, independente do que acontecer, eu vou fazer a minha parte, eu vou entregar o meu melhor para fazer com que essa mulher saia dessa. De alguma maneira eu possa ser bênção na vida dela, porque eu sendo bênção na vida dela, ela será na minha. E só tem um ser que pode me pagar isso, é Deus. E assim eu fiz. Mas não foi fácil, Sérgio. Foi tenso. Mas graças a Deus nós obtivemos êxito. E algo impagável, é o que dinheiro do mundo jamais irá pagar. Escutar o que ela tem para falar. Saber que ela está aí íntegra, com a saúde estabelecida, que ela voltou a trabalhar, Juliano. Que ela está provendo para dentro de casa, que ela está feliz, que esse sorriso voltou a brilhar. Imagine, o sorriso voltou a brilhar. Ela não tinha sorriso, entendeu? Ela queria ter força para rir. Quando ela fazia força para rir, entendeu? Aline, em algum momento você disse, meu Deus, você não via saída? Não teve esse momento não. Sempre eu encontrava forças, porque tem que ter muita fé, muita força. Meu lado espiritual, ele estava sendo trabalhado antes disso acontecer. Então, foi importante para mim isso também, entendeu? Não, olha, essa sua resposta, ela é muito forte. Porque Jefferson estava falando aí, eu estava escutando toda a sua história. Primeiro, mãe solo, provedora, estamos no mundo hoje doente. A sua primeira saída era, não posso. A dor está me dizendo. E a sua resposta, isso não vai me vencer. E aí, 99% das pessoas que a gente convive desistiriam. Porque você dependia daquilo, mas você tinha uma desculpa maior para dar. Que era a sua dor, que limitava. Mas você respondeu agora pra gente aqui que em nenhum momento você pensou em desistir. Não. E isso é muito forte. E isso daí é uma mentalidade de grandes atletas que são obrigados a fazer isso. E teoricamente você não era obrigada. De onde vem essa força toda? Ser o provedor, é ser mãe, é ser mulher ou é a sua história? De onde vem toda essa força? Agora eu quero saber, eu tô curiosa. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Um conjunto de tudo. Você tem que estar buscando. Hoje a gente, como você falou, o mundo ele está doente. Então você tem que, se você for na mesma direção que todo mundo, a tendência é você estar doente também, como todo mundo. Então o que a gente pode fazer de diferente para não adoecer junto com todo mundo, né?
Então, aí a vida vai transformando. Você, na minha situação, é Deus como centro, intimidade com Deus. Você consegue ter clareza, ter visão espiritual e material ao mesmo tempo, entendeu? Foi quando ele me falou essa voz e eu fui conversar com o professor e eu entendi. Aí você sente o amor que Deus tem por você, né? Você está passando por um processo. Eu tenho um propósito que eu vou falar um pouco mais na frente, se tiver oportunidade. E o anjo que ele colocou na minha vida, ele colocou esse anjo, colocou outros anjos. E vai cuidando e você vai vendo o amor que ele sente por você. Então você não tem como responder de outra forma. Tem uma coisa também que vem nesse processo, que isso é uma parceria, né? Vocês disseram sim do outro. Sim. E aí vem uma sinergia, aquilo ganha força. Porque, assim, não é comum o que aconteceu. E eu acredito... Ele se formou há pouco tempo, não foi, Jeff? Desde 2015. Não, desculpe, Té. Bota essa. Não, deixa rolar, é pra deixar rolar. Deixa rolar, não corte não, vou cobrar. Mas, com certeza, você falou que foi o maior case. Então, enquanto ele cuidava de você, você também estava ensinando para ele. Sim, absolutamente. Então, entenda que era o teu desejo, mas é um desejo dele também. Porque, como ele disse, é um case, mas é, acima de tudo, uma segurança que eu acredito que depois de tudo isso que vocês viveram, o Jefferson pode falar assim, cara, vem um B.O. pra cima de mim aí e fala assim, joga pra mim, que talvez hoje eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou conseguir. Você tem esse sentimento, Jefferson? Absolutamente. Claro, eu acredito que qualquer ser humano cresce com base nisso, em novos desafios, buscando fazer algo diferente do que já faz, até porque as pessoas precisam entender, todas as pessoas desse planeta, Juliana, precisam entender que a atividade física, exercício físico, não é apenas emagrecimento ou hipertrofia, ou músculos ou estética. Está aqui a maior prova viva disso. A maior prova viva disso. Eu não sei onde as pessoas estão com a cabeça. Literalmente, Sérgio. Eu não sei onde as pessoas estão com a cabeça. Quem está fora, pelo amor de Deus, eu falo toda a vida. Uma hora ou outra, você vai ter que estar aqui. Nesse mundo. Não tem para onde correr. Ou para cuidar da saúde ou para tratar da doença. Escolha. Você vai fazer a sua escolha. Né? Total. É sobre isso. Ô Aline, e aí, beleza, esse dia que você... É incrível, realmente, eu não sei se a parte espiritual que você tinha falado, tipo... Já será justamente nesse momento em que você ouviu aquela voz me procurar, aquele rapaz de topete naquele horário. Exatamente. E aí depois desse, assim, você teve a audácia de ir lá naquele horário para se encontrar com o Jefferson. Você agora, eu vou falar aqui, meu Deus, me ajude pelo amor de Deus, me ajude pelo amor de Deus, e teve esse acolhimento. A partir daí, como é que foi? Aquele primeiro dia, aí você logicamente já estava ali, acreditando no que Jefferson ia fazer. Se já desse um copo d'água para você está salvo, você ia ter essa crença, né? Você ia ter essa fé, a fé ia estar em você, desde o início. E a fé, acreditando no que Jefferson ia fazer, né? Então acredito que você já saiu dali, meu Deus, já sou outra pessoa, né? Eu posso até andar normal. E a partir daí, quanto tempo, como foi essa peleja, né? Esse tratamento, a questão da cirurgia, todos nós queremos saber, fez ou não fez, enfim. Como foi essa trajetória a partir daí, esse estágio? Aline, responde para ele, desde o primeiro dia que você chegou lá conosco, até o dia, o X, né? Que seria o dia da cirurgia, que você, não vou fazer isso. Essa escala de tempo. Pronto. Quando ele deu o seu sim, né, eu já vinha sofrendo, acredito que há uns 2 meses, que é um processo, você vê que não foi rápido, né? Eu fiquei uns 4 meses quando ele me acolheu. Eu passei uns 4 meses para sair da crise, da inflamação. E aí foi o cuidado diário. A constância foi muito importante, ali diariamente, todo dia. Eu chegava no horário dele, ele tirava aqueles 15 minutos e me orientava de forma sobrenatural, até digo, né? Me orientava, me alongava. E esse processo foi diminuindo. Então eu chegava para ele e falava até assim, Jefferson, hoje eu tô de 0 a 10, eu tô com 8. Estou com nessa escala de 8. A escala de percepção, ela que já... Eu disse, eu tô 8, porque ele já sabia até o limite onde ele podia... Eu precisava ter esse feedback dela. Uma coisa rapidinho, isso aí, cirurgia estava marcada, data marcada.
Aí nesse período também eu fui encaminhada para o neuro e ele marcou a cirurgia. Como eu iria fazer a cirurgia pelo plano de saúde, aquela toda a burocracia, é quase uns 30 dias ou 60 dias para você conseguir uma autorização. Que bom! Para mim foi muito bom. Uns 60 dias para autorizar. E eu nesse processo, junto com o Jefferson, na atividade física. E aí, Aline, você estava sendo acompanhada pelo ortopedista? Existia impedimento deles? Qual era a opinião deles em relação à atividade física? Eles tentaram de tudo para sair do quadro. Como virou crônico, porque depois de 3 meses vira crônico, só a única saída que tem é a cirurgia. Era o que eu ouvia. E você fala, não, eu estou na academia, estou indo na academia. E ele... Tem ortopedista que Não, eu só escuto no filme de guerra, que a pessoa toma morfinha. Aquele King Kong também derrubou aquele monstro. Você viu, né? Não, é sério. A gente ri agora, mas é muito sério. Muito, gente. Certo. E aí, a área médica, a você área fala... médica tem ortopedista que ele aconselha você não parar a atividade, porque... O que estava lhe acompanhando? Pediu para você parar? Um deles sim, porque eu fui procurando outros profissionais para ter mais Embasamento. embasamento no meu processo. E esse que falou para você, não, você não pode mais fazer atividade física. E aí? Na tua cabeça? Eu acredito que ele tem a base de orientação dele. Mas assim, não entrou na tua mente para dizer, será ter esse Não. questionamento? Não. Por quê? Porque eu sabia o quanto eu me sentia aliviada quando eu fazia atividade física. E o processo era lento, mas no outro dia você já via um micro resultado, uma micro vitória. Entendi. Então, assim, você ter que fazer para sentir. Então, ele estava dizendo que não faça atividade física, mas quando eu fazia, eu sentia uma micro vitória, eu tinha um pouco de melhora. Então, um pouquinho de melhora me dava a esperança que, com o tempo, aquela escala ela ia diminuindo. Isso foi o que aconteceu. Você treinava de segunda a sexta? De segunda a sábado. A sábado. Todos os dias estava lá dizendo para Jefferson, qual a escala de 1 até... Jefferson, hoje eu estou com nota 5, a escala tá... Aí essa tabelinha do primeiro, qual foi o dia que tu chegou abaixo de 5? Eu já aqui falando, abaixo de 5, você considera que tá curada? Não. Não, porque eu estou sentindo ali. Hoje eu não sinto mais nada. Assim, na escala de 0 a 10, de percepção, quanto mais próximo de 10, mais... Maior. Primeira. Entendeu? Uhum. Se ela chegar em 10, ela tá zerada. Dá cambalhota aqui. Tá, ok. Qual foi o dia que tu fez o 10? Esse dia foi maravilhoso. Eu cheguei lá pulando, acho que a gente comemorou muito lá. Meu Deus. E foi próximo da ligação, né? Que você ia ter que tomar uma decisão. Daí aqui... Da cirurgia, Foi da cirurgia. exatamente. Isso. Que pouco que atrás. Foi exatamente Quantas assim, vezes? sincronizado. Sincronizar, exatamente. Aproximadamente. Eu cheguei ao 10 e a cirurgia foi autorizada e eu só precisava ir para o hospital Coisa para de fazer Deus. Ou seja, se a cirurgia tivesse sido autorizada, ela em 5 ainda, eu acho que ela ia. Entendeu? Eu acredito que ela ia, porque ela tava vindo sofrer. Cara, é muito sofrimento, rapaz. Dor 24 horas por dia, em pé, deitada, sentada. Cozinhando, andando, treinando. Toda hora. E a sua mente ali, né? Isso não vai passar não. Isso não vai passar não. E você brigando com ela. Vai passar sim. Vai passar. Jefferson, aí é uma pergunta agora que a resposta é grande agora que eu vou perguntar. Vai lá. Podemos curar um hérnia de disco com atividade física? Nós podemos amenizar de maneira assustadoramente positiva o quadro da pessoa. A hérnia, dificilmente ela vai voltar, né? Aconteceu que o disco abalou, não vai voltar, mas as pessoas, tem várias pessoas, inúmeras pessoas no mundo que vivem uma vida completamente tranquila e saudável com hérnia de disco. Sobretudo aquelas que fazem atividade física e fazem trabalho de fortalecimento correto, tem todo o cuidado. Agora, se a pessoa é sedentária ou não pratica muito atividade física, eu acredito que essa pessoa não vai ter uma vida plena, saudavelmente falando, porque vai ter que estar convivendo com dor. E a parte da atividade física, do exercício físico, entra aí como um remédio natural, fazendo com que você conviva e viva a sua vida, mesmo tendo a hérnia, mas sem sentir dor. Controlar. Que é isso que acontece, entendeu? Se nossa colega parar de treinar,
Se ela parar de treinar, pode acontecer o que nós chamamos de destreino, e aí a musculatura, ela está com musculatura fortalecida, a musculatura da região que a envolve, a musculatura do core, da coluna. Se ela parar de treinar, ela pode ter sim recaída, sobretudo pelo fato de nós, no dia a dia, eu até ensinei a Aline a sentar, né, Aline? Eu falo para ela que nós sentamos em cima das pernas, não em cima do glúteo. Né? Então, questão postural, destreino, tudo isso são fatores, aumento do peso, tudo isso são fatores que são negativos para o que ela tem lá, entendeu? No entanto, Sérgio, se ela continuar treinando, continuar fortalecendo, se alimentando bem, não ganhar peso em excesso, pode ter certeza que ela vai viver, policiar em relação à postura, anda muito com salto, cuidado com salto. Então tudo isso vai fazer vida normal. Vida normal. E zero cirurgia. Vida normal. Zero morfina. Não, pelo amor de Deus. Falar, não, a morfina zero. Você toma esse remédio, você passa muito mal. Vamos falar de coisa boa. Vamos. No dia 10, faz quanto tempo isso? Quando eu cheguei o 10, É lógico, porque mulher é curiosa. foi de fevereiro para março. Fevereiro Então, fevereiro agora para março. Isso é um carnaval do bombom. Ainda não, mas eu estava no processo, já estava com a escala ali 8, 9. E chegou abril, aí eu estou treinando já faz abril e maio. Voltou a trabalhar. Voltou a trabalhar, vida normal. Além do alongamento, consigo agora musculação e fortalecimento do core. Poxa, antes de ontem ela esteve lá comigo. Eu me arrependi porque eu não gravei. Ela estava no elíptico. Vocês conhecem o elíptico, né? Eu vi uma mulher, em algum momento, durante o processo dela, sentada assim, sem perceber. E ontem vi uma mulher em cima de um elíptico, aprumada, absurda, alinhada. Um atleta. E eu não estou falando aqui de forma em demasia. Eu estou falando do fato que eu vi. Eu só nasci, me deu uma emoção, cara. Eu digo, por que eu não gravei aquela cena? Sabe, meu Deus. É uma transformação. Tem uma coisa que tem me chamado a atenção nessa conversa aqui de vocês. E são elementos importantíssimos. Primeiro, você acreditar que você é ser curada por isso. Tem um fator que eu coloco ele como um dos primeiros lugares. Você fala muito aqui, a sua fé. Mas me parece que vocês foram conectados por uma missão. E você, Jefferson, também é um cara muito ligado a Deus, não parece? Amém. Então, isso também tem uma força. Tem a parte da atividade física, tem o acreditar, e tem uma palavrinha que é um F e um E, que transforma tudo. E eu acho que talvez tenha sido o que conectou vocês. Faz sentido isso que eu falei pra vocês? Faz sentido. Absolutamente total. Porque não... Sim, pode falar. Dos dois. Fala de vocês dois. No meio do processo, essa resposta veio muito clara para mim. Que eu estava passando por esse processo para também... quando tiver bem, o propósito é ajudar as pessoas para que elas sejam preventivas, né? Para que elas procurem essa atividade que não precise chegar pela dor. E quem está pela dor, eu consigo ajudar. Tem várias pessoas, amigas que eu conheci nesse processo, que estavam dentro do processo de dor, e eu consegui, já saindo do meu, e consegui ajudar pessoas com o mesmo processo. Entendeu? Jefferson. Eu acredito que, fielmente nisso, tá? Que Deus nunca vai usar uma garrafa dessa. Deus vai usar gente. Deus usa pessoas. Sempre Deus vai usar pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. E eu acredito que você se sentiu abençoada, né? Mas mais abençoado sou eu. Por ter tido a oportunidade de dizer assim, contribuir com a sua vida. De verdade, é isso que eu sinto no fundo do meu coração. Entendeu? E aí, eu acredito que eu já estou sendo abençoado só pelo fato de eu estar onde eu estou hoje. E eu devo muito isso ao meu Deus. E eu quero, do fundo do meu coração, que você seja a bênção na vida de outras pessoas. Que eu acredito, Sérgio, que o falar não convence. Mas o falar, quando você viveu, presenciou e sentiu na pele aquilo ali, aí é outra coisa. O que é que eu estou querendo falar com isso, Julião? Você pode pegar o microfone e falar para o mundo inteiro sobre o que é o poder da atividade do exercício físico na vida para um ser humano. Não especificamente voltado à estética, mas sim à saúde, porque as pessoas não esqueceram da saúde. O primordial da ciência.
E a estética tá em ênfase aí. E aí, você é palestrante, na minha opinião. Pode entregar o microfone na sua mão, porque o seu depoimento vai salvar vidas, vai trazer gente para esse mundo e entender de uma vez por todas que não dá para existir isso. Aline, aproveitando esse gancho da questão espiritual, né? Você disse que eu ouvi uma voz, né, e tal. Isso já era comum? Você já tinha algumas vezes passado por um episódio desse? Foi inédito? Como é que foi isso aí para você? Antes de passar pelo processo, eu estava na busca espiritual, estava aprimorando, conhecendo, buscando, orando, estudando a palavra. Então eu já tinha ouvido, já tinha acontecido algumas coisas, não nessa proporção, mas eu já estava começando a minha clareza espiritual, A parte espiritual sua já estava bem apurada. já estava apurada. Estava num processo também, entendeu? E aí, quando aconteceu isso, para mim foi muito gratificante, porque quanto mais você busca, mais também Deus ele vai lhe ensinando como é que você pode absorver, tratar, tomar atitude, tomar decisão. Aline, você começou muito cedo na academia, 15 anos de idade, né? Durante esse período, aí e já você pode até me ajudar aqui, mas uma hérnia de disco, se ela tivesse um core fortalecido, era para ela ter essa hérnia de disco? Tem que ver qual foi o trauma que levou ela a ter a hérnia de disco, entendeu? Se foi trauma por excesso de carga, por exemplo. Hoje tem pessoas com core fortalecido, mas por exagerar. E assim, Sérgio, acontece que a hérnia de disco nunca é algo pontual, é algo que vem acontecendo, né? Sobrecarga. Aí estoura. Não tem como fugir disso. E aí, Aline, você como muito nova, aos 15 anos começou a atividade física e etc. Sempre foi frequentante de academia, musculação. Você ouvia a orientação dos professores ou você é daquele aluno que faz, eu treino há não sei quantos anos, preciso de professor não, já sei treinar. Aí se o professor fizer um treino para você, diz, esse treino aqui é muito fraco, eu pego aqui não sei quantos quilos no leg, não sei o que. Pode contar a verdade, viu? Vou ser sincera. Realmente com a rotina, o automático, você vai o tempo, né, ali na musculação, você passa por isso sim. Você quer malhar sozinha, você quer malhar do seu jeito, não procura mais o professor. Então, Quando chegou um professor Maguinho lá, a senhora foi lá, o professor Maguinho, isso sabe de nada. eu sei mais do que ele. Pensamos errado dessa forma, né? Mas acontece sim. E no meu caso, ainda mais, a postura, eu tinha uma postura muito... Eu passei muito tempo, muitos anos trabalhando sentada, de forma errada, e muito uso de salto. Eu só tirava meu salto alto, e era um salto alto, não era um saltinho mais. Para dormir, se tivesse como dormir de salto, eu dormiria. Não, você ficar sentada. Eu falava muito para ele, como é que uma corretora vai vender sem salto, Jadson? Eu falo, você vai ter que não usar mais salto. Jadson, pelo amor de Deus, como é que a corretora vende sem salto, sem elegância? E também tem esses processos também causou a minha hernia de disco. Esse autotreino pode ter ajudado a Aline a ter tido essa lesão? Com certeza. É igual a automedicação. As pessoas se automedicam pensando que algo nunca vai acontecer de errado com ela. Mesma coisa. O que diferencia o treino, o exercício de ser eficaz, de ser remédio, de ser veneno é a dosagem. Então, as pessoas que se automedicam erram em algum momento pela dosagem, assim como no ambiente da musculação, no ambiente da atividade física, essa dosagem exacerbada pode ter sido o fator principal para que isso acontecesse. Aí agora eu vou roubar o teu raciocínio. A Aline hoje, depois de ter passado por isso, ter começado muito cedo, porque a gente somos contemporâneas, e 15 anos eu não pensava nem por academia. Você começou muito cedo. Hoje, a Aline é voo livre, solo, ou precisa a partir de hoje, que é um acompanhamento? Não, hoje
Eu não faço nada sem... Eu já entro na academia, já vou pegar a minha fichinha e já vou entregando. Chega e vê se eu estou Aprendeu na fazendo. dor. Aprendeu na dor. Venha ver se eu estou fazendo certo, se é assim mesmo. E ela fala isso mesmo, venha ver se eu tô fazendo certo. É literalmente mesmo, isso. Todos os dias. Veja que é aquele treino constante, né? Que você faz um tempo. Jefferson já deve ter ouvido algumas vezes no salão alguém dizendo assim, tu tem quantos anos? Aí você vai dizer, sei lá, 30. Seu amigo, 30 eu tenho só de musculação, aí tu quer me ensinar? Meu Deus, é o que mais tem. Você sabe o que é que eu faço agora? Eu peço o CREF. Você que tem... Não tem gente. Meu filho, você tá enganado, Sérgio. Hoje a pessoa fala assim: eu tenho 2 anos que treino, não precisa não. 30 não. 2 anos que eu treino, não precisa não. E agora os profissionais do YouTube, né? Os Profissionais do Instagram, tem vários. Aí eu peço o CREF, cara, é engraçado demais. Eu coloco assim, eu pego lá na ficha, coloco CREF, 2 pontos, entrego pra pessoa. Enfim, né, Aline, aqui é uma prova viva, né, do autotreino, né, assim, beleza, estava treinando, buscando saúde, mas de fato existia essa... e aí a gente tem N pessoas que de fato têm essa visão, né, a gente está brincando aqui, mas é uma coisa muito séria, causou, né, é um preço além do salto alto, mas com certeza o autotreino pode ter ajudado você a ter pego a lesão na coluna, enfim. O que importa é que você venceu, o que importa é que Deus está ao nosso lado sempre, nos ajudou, né? Botou Jefferson como instrumento de Deus aqui, né? E aí entrou na tua vida para poder sanar esse problema, não fez cirurgia. Isso é incrível, você uma pessoa que estava tomando morfina, né? E aí não desistiu, teve a fé de sentar, olhar para a porta da academia e não conseguir, e aquele momento ali. Uma história realmente muitos. Juliana falou 90%, eu chuto para mais. 99% das pessoas não iriam sair de casa, pô. Queriam o quê? Ir para a faca, ir para a cirurgia e pronto. Se desse certo, beleza. Se não desse, paciência. Então, parabéns pela sua... a sua fé em sanar esse problema de uma forma muito mais saudável, né? Isso foi top, né? E graças a Deus que atrasou o processo do plano, né? Porque se saísse naquela época, talvez, olha, você ia fazer, pô, você estava desesperada, né? Verdade. Você estava desesperada, então... Eu vou roubar um pouco aqui de novo. Existia essa dor física e existia um desgaste muito grande mental. Mental, o emocional. E aí o que acontece? Jefferson, essa é mais para você, certo? O seu papel ali, que eu acredito que muitos profissionais de educação física precisam ter esse entendimento, existia a parte técnica, sim, mas o seu lado humano, ele foi 90, 80, 70, 30. Vou colocar isso. O seu, no começo, foi 70, 30 técnico. Mas do determinado momento para lá foi 70, 30 a parte humana. Tô errada? Você está absolutamente correta. E eu estava pensando hoje justamente nisso. Não acredito nessa tua pergunta. Não acredito que ela foi por acaso. A parte técnica é de extrema importância em toda a área de atuação. É competência, né? Mas hoje, os grandes profissionais, os que mais se destacam e que se destacarão, são aqueles que entendem mais de pessoas. Os profissionais que entendem mais de pessoas são os profissionais que se destacam ou se destacarão em qualquer área de atuação na vida dela. Eu conheço profissionais que não podem até não ter uma estrada vasta, pode até não ter um grande conhecimento ainda por ter se formado há pouco tempo, mas que tem uma sensibilidade, um feeling absurdo por ser humano. E esse cara se destaca. Ou seja, não é tempo de estrada, não é quantos artigos você leu, não é quantos estudos você publicou, não é nada disso. Isso é importante? Absolutamente. Não tem como ser um grande profissional pleno sem competência técnica. Eu estou falando isso, que fique bem claro. No entanto, a plenitude de qualquer profissional está intrinsecamente ligada ao humanismo. Se você não tem isso, você é um profissional incompleto. Ponto, Juliano. Perfeito, colocação perfeita. Peraí, eu perguntei.
É maravilhoso. De verdade, sou muito feliz de ter colocado o professor Jetson na minha vida. E eu, você na minha, você tá doido. Não, mas a pergunta foi o seguinte: em muitos momentos foi abaixo técnico cabelo, mas foi sobretudo o suporte emocional que ele Emocional, porque toda hora ele me perguntava. Ele não só tratou a parte técnica, mas ele perguntava sobre a minha vida. Ele já sabia que eu era mãe solteira, então ele preocupou com a minha vida também, né? E ele sempre falava para mim assim: você é tão jovem, eu não aguento ver você tão jovem sofrendo. Só o técnico não vai, né? Porque ela não ia suportar por conta da mente, sabe? A parte técnica ali vai fazer com que eu prescreva o treino, faça uma mobilidade, faça um alongamento, faça uma massagem, tudo bem. Mas aí o X da questão é, como que essa mulher vai voltar amanhã? Como? Como que ela vai voltar se ela vai estar sentindo dor? Eu sabia que ela ia sentir dor, porque não existe mágica. Eu coloquei a mão, resolvi o problema. Não. Eu sei que eu vou fazer a manobra, eu sei que eu vou aplicar o conhecimento técnico e amanhã vai estar doendo. Poxa, a gente está falando de um nível extremamente alto de dor, de compressão ciática. A gente chama de ciatalgia. A mulher foi para morfina, pô, e não passou. Como que eu acho que eu vou fazer uma manobra hoje e amanhã não vem? Aí eu me perguntava, como que essa mulher vem amanhã? Só tem uma forma, Juliana. Se eu trabalhar além do físico, o emocional, o mental, o psicológico. Se não, pode esquecer. Não vai vir. Ela desistiria. Não vem. Entendeu? É de extrema importância isso. Ô Aline, manda um recado aí para quem tá em casa com a lombar lascada e tá querendo fugir da academia porque acha que na academia não vai resolver. Manda um recado pra galera aí. Olha ali naquela câmera lá. Pronto. Então você que está em casa com a sua lombar extremamente dolorida, com muita dor, como eu senti, eu aconselho que você nem pense, nem passe pela sua mente de você parar o seu treino e, se você não treina, procurar um profissional, procurar academia e ter principalmente uma constância, que não desista, porque não pode desistir, porque essa dor ela vai passar. Fala o grau fala o grau que você tinha lá Da minha escala, eu tinha uma escala de dor de 0 a 10, né? 11. 11. Exatamente. Tomava o quê? Tomava o quê? Tomava morfina e muitas outras medicações, também muita medicação. Prejudiquei até outros órgãos, né? Hoje estou tratando outras consequências. E hoje eu estou com a escala 10. Eu estou 0% sem sentir dor nenhuma. Através da atividade física e dos alongamentos. Outro recado agora que você vai dar: autotreino. Para a galera que tem 30 anos de academia. Você que tem 30 anos de academia, hoje que eu posso dizer, eu peço orientação todos os dias de profissionais. E eu treino há mais de 30 anos e toda vez eu estou fazendo alguma coisa que está errado. Na minha cabeça, anteriormente, eu achava que estava tudo certo, que demora, né? Muitos anos sem fazer isso aqui. Hoje mesmo eu já treinei e a Carolzinha estava lá me ajudando. Você abaixa um pouquinho mais o braço, porque você já está voltando muito rápido. Então, Aí que muda o jogo. exatamente. É um detalhezinho e você tem que estar assim sendo orientada a todo momento. Todo momento. Tá fazendo necesidade. Se eu falar pelo meio, igual que tá aí, deixar o... É uma boa orientação faz diferença, né? Deixa seu recado aí também, Jefferson, pra galera, sobre o quanto a atividade física pode mudar e quanto o seu papel enquanto profissional é importante. O meu recado ele é bem simples e direto. Primeiro, que não existe saúde plena sem atividade física. E quando eu falo saúde plena, Sérgio, Aline e Juliana, eu estou falando de saúde em todos os níveis: saúde física, saúde mental, saúde emocional. E o exercício, o mundo da atividade física, onde os exercícios físicos estão inseridos, estão intimamente ligados a esse quadro que vem a cada dia que passa, Juliana, Sérgio e Aline, presente nas nossas vidas, que são as doenças psicossomáticas. Nós estamos falando de um problema seríssimo fisicamente falando, que o exercício conseguiu ir lá, foi lá e resolveu. No entanto, algo que vem crescendo absurdamente no mundo inteiro são as doenças psicossomáticas. E os exercícios físicos estão intimamente ligados a essa melhora. Então você que vai me escutar através desse podcast,
pelo amor de Deus, me responda o que é que você está fazendo fora da academia. Ah, não, eu não posso pagar a academia, não. Converse com a academia que vai dar um jeitinho sem você vai. Mas se você não puder pagar, mesmo assim você não puder pagar, você suba um degrau de escada, você vai nadar. Eu não posso pagar uma piscina, não. Se você morar no interior, vai nadar num açude. Faça alguma coisa. Corra, ande, mas não fique sem praticar atividade física. Os estudos atuais mostram que o exercício físico tem mais ação efetiva na saúde psicossomática em fatores como ansiedade, estresse, do que remédios. A sertralina, por exemplo, todo dia na avaliação física. Toda semana tem alguém que toma o quê? Sertralina. O estudo agora de 2024, exercício é muito mais eficaz, pontual ou a longo prazo. Então, Juliana, a mensagem é simples. Eu não entendo, de verdade, por que é que as pessoas insistem em estar fora disso. O que é mais importante na sua vida? O seu corpo. É tempo e morada do Espírito Santo. E as pessoas não entendem isso. Aproveitando agora, porque tem muita gente que vai ouvir isso aí, vai dizer que não tem tempo. Me diz aí quanto tempo é necessário durante a semana toda aí para eu treinar. A questão do tempo é uma desculpa inconsciente do ser humano. Não é falta de tempo, é falta de prioridade, tá certo? Porque quando você prioriza, você encontra tempo. Imagina a Aline, vamos citar a Aline como exemplo. A Aline falou, ô Jefferson, eu não tenho tempo de tratar a minha compressão de nervo ciático. E aí ela recebe, esse é um exemplo, uma situação hipotética, e ela recebe um diagnóstico do médico. Aline, ou você encontra o tempo para tratar a lesão, ou em 3 meses você vai ficar paraplégica. Respondam, ela vai arrumar o tempo ou não? Com certeza. Por quê? Porque passou a ação de prioridade. Então, não é falta de tempo, sempre será falta de prioridade. Agora, quem não se prioriza hoje é certeza, é algo irrefutável. Vai ter que se priorizar em algum momento. Hoje, amanhã, daqui a 2 anos. Pela dor. Para você responder a pergunta de César. Uma pessoa zero, que nunca fez atividade física, para sair do sofá e começar a mudar, ele precisa ir minimamente quanto tempo e quantas vezes da semana? No mínimo 3 vezes por semana. Já atividades de leves a moderadas já é algo suficiente para que ele quebre a inércia, saia do sedentarismo e vá tomando gosto. Ela usou uma palavra de extrema importância, constância. Eu sempre falo, Jefferson, eu preciso ir treinar todos os dias? Você não precisa ir, mas se você puder, vá. A constância é algo que vai estar diretamente relacionada com os seus resultados, com os seus objetivos. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter tempo para cuidar da doença. Obrigatoriamente, em algum momento. Não tem como... A escolha é de cada um, a autorresponsabilidade. Não, a gente não pode terceirizar isso não, galera. Não pode, verdade. Galera, fechando aqui com essa paulada. Ou vai agora ou vai pela dor, viu? Fechamos aqui mais um Burnicast. Muito obrigado. Amiga Aline, que história topada, massa de verdade. Porque pegamos aqui, Ju, uma pessoa que já praticava atividade física desde os 15 anos. Né? Isso é muito top, né? Jefferson, meu amigo, muito obrigado. Parabéns, velho. Que história massa e que bom que você está envolvido nessa vitória. É mais uma vitória, me pode botar no seu currículo, porque essa aí, bota na primeira, viu? Não, então eu vou fechar aqui, galera, porque a gente teve uma história aqui de superação. Primeiro a menina que começou a andar sozinha, achou que podia correr e teve que parar. E aí depois ela entendeu que precisava de ajuda. Parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua resiliência, pela sua fé e por acreditar no processo. E sobretudo, para Jefferson, vou te dar parabéns também em nome de todos os profissionais de educação física também. Eu acho que você entendeu o propósito de vocês. Obrigado. Vocês aqui não estão para fazer corpos bonitos, não. Vocês estão para salvar a vida. Absolutamente. Agora, eu queria, de minha parte, agradecer a vocês pela oportunidade, sobretudo pela oportunidade dela levar essa mensagem para o mundo, que esse podcast alcance o mundo, não só as fronteiras do estado, as fronteiras do país, porque tem pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de informação. Às vezes as pessoas acham que isso não é real. Está aqui a prova viva, né, Aline? Obrigado. Muito obrigada por você compartilhar a sua história, a sua dor e, na verdade, hoje a sua vitória. Muito obrigada, Jefferson. Valeu, Sérgio. Galera, um podcast top. Valeu, show!